Imagina uma casa sem janelas, sem portas e sem jardim. É assim que um design sem margens ou espaçamentos corretos se parece. Parece um clichê, mas esse vídeo vai ser o seu guia definitivo sobre margens e espaçamento. Então salva nos favoritos para consultar sempre que precisar, porque o que eu vou te ensinar aqui deveria ser uma aula paga, porque é um conteúdo de altíssimo valor e voltado apenas para profissionais. Então deixa um like, pega um papel e uma caneta e anota tudo que você considerar importante para você. Tem um pensamento muito pobre a respeito de margens que talvez você também tenha, mas a gente vai tratar disso depois. Eu sou J1711, seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha, a maior resistência de criativos do mundo. Se ainda não faz parte, se inscreva e manda esse vídeo no WhatsApp daquele seu amigo que precisa saber como usar margens como um profissional, independente se é no design gráfico, no motion design, no web design, ou seja lá onde for. A aplicação de margens e espaços, que vamos ver agora, pode e deve ser usada em qualquer aspecto do design comercial. Claro que existem algumas exceções, mas não vamos tratar disso nesse vídeo, é um assunto para outro momento. Imagina a sua casa do jeito que eu falei lá no começo do vídeo, sem janelas, sem portas ou jardim. É sufocante, você não tem espaço para respirar e o pouco espaço que tem está preenchido com outras coisas, sejam úteis ou não. E no design é assim. Se você não usa margens ou espaços corretamente, o seu design fica sem descanso e com um aspecto pobre. As margens e os espaçamentos são o que deixam o seu design mais harmonioso, interessante e profissional. O principal motivo para você aprender a usar isso corretamente no seu design é guiar ou conduzir a leitura do cliente. E ainda há outros motivos como harmonia, fluxo, hierarquia, destaques, enfim. Existem inúmeros motivos, mas como eu disse, o principal é você conduzir o olhar do cliente e dar respiro. Esse é um exemplo clássico da não utilização de margens e espaçamentos da forma correta. Claro que é um exemplo antigo, mas é basicamente o que nós vemos hoje em dia em relação a margens e espaçamento. Você tem muita informação, muito conteúdo e não consegue prestar atenção em absolutamente nada. É um design sem respiro, sem fluxo e com um excesso de informações. O cliente fica cansado só de bater o olho e não vai se interessar por absolutamente nada. Agora, compare essas duas opções. Olha só a diferença entre pouca margem, pouco espaçamento e uma margem considerável com espaçamentos adequados. Você consegue sentir um certo conforto no seu cérebro quando olha para esse design da direita, porque as informações estão organizadas, com espaçamento adequado. Isso faz com que o seu cérebro consiga identificar as informações mais rapidamente. Essa é a forma mais simples e básica de você usar margens e espaçamentos. E o resultado é exatamente o que você está vendo aqui. Olha só esse exemplo como é agradável, como tem harmonia. Você tem bastante espaço, você tem bastante margem e apesar de ser só um texto em um fundo branco, você tem um design fantástico, simples, objetivo e direto. Agora com imagens, você tem fluxo, você tem hierarquia, o seu cérebro não fica sobrecarregado, você consegue prestar atenção em todas as informações e é um design objetivo, é um design direto. Entendeu a necessidade de usar margens e espaçamentos corretos no seu design? Independente se é design gráfico, motion design, web design, ou seja lá onde for, como eu já falei. Isso serve até quando você escreve ou desenha numa folha qualquer. E agora que você entendeu o porquê, eu vou te ensinar o como. Não existe uma regra universal a respeito de margens e espaços, mas existem princípios, ideais e tipos de mensagem que você pode transmitir. E com o tempo, você vai poder usar a sua percepção criativa para enxergar quando está ruim, sem harmonia e pobre em margens e espaçamentos. Margem estreita e espaços pequenos.
Uma margem estreita combinada com espaços pequenos transmite uma ideia clássica e conservadora. Isso é uma herança antiga deixada pelos profissionais de impressão e afins para dar o máximo de aproveitamento no material a ser impresso, diminuindo custos e conseguindo colocar todas as informações em uma única folha, como eu mostrei no primeiro exemplo. Hoje em dia não temos mais esse problema de aproveitamento. Sendo assim, margens estreitas podem ser usadas em um design clássico, old school, vintage, entre outros. Para você usar margens estreitas e espaços pequenos no seu design, precisa saber como fazer do jeito certo, já que isso pode deixar o seu design horrível e com aspecto pobre e amador. Precisa combinar com cores, tipografia e imagens condizentes com o estilo. Além disso, mantenha as mesmas medidas em todos os lados para não dar a impressão de que você não sabe o que está fazendo. Margem larga e espaçamentos grandes. Uma margem larga com espaçamentos grandes é mais contemporânea e inovadora. Um exemplo bem claro do uso de margens largas e espaços grandes são os materiais da Apple. Dependendo da aplicação, pode transmitir um ar mais futurista, minimalista, objetivo, de alto valor e etc. Tudo depende de como você cria o design. Precisa dar atenção a outros pontos importantes como cores e tipografia. Eu vou deixar 2 cards na tela final para você entender mais a fundo sobre esses 2 pontos. Você também pode usar a mancha gráfica para definir margens adequadas no seu projeto, mas esse é um assunto para outra aula. Procure dar espaços adequados tanto nas laterais do material como entre os objetos da estrutura. Isso vai criar mais harmonia no seu design, vai ajudar o espectador a compreender melhor e mais rápido a mensagem. Jamais, eu vou enfatizar isso, jamais encoste informações nas bordas do material e sempre coloque espaços entre os textos, ícones, logos e outros objetos. Lembre-se do exemplo da casa sem janelas quando você for iniciar o seu processo criativo. Agora lembra que eu falei sobre um pensamento pobre sobre margens? Existem pseudo-designers por aí ensinando que não é necessário margem em materiais digitais. Acho que depois desse vídeo eu não preciso nem te dizer que essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi a respeito de margens. As margens não são apenas para dar aproveitamento no material ou um espaço de segurança, e sim harmonia, fluxo e todo o resto que eu já expliquei. Esse pensamento é a mesma coisa que eu falar que uma casa não precisa de janelas só porque você quer pendurar quadros nas paredes. Só existem 2 tipos de design, o profissional e o que não usa margem, mas esse não é design. Deixa um like e assiste esses 2 vídeos aqui para melhorar ainda mais o seu design. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.